Você já notou o quanto você amadureceu com o tempo? Eu pelo menos acho incrível ver como a gente muda e evolui, e que algumas coisas que eram o fim do mundo e horríveis pra gente no passado, hoje em dia é só uma coisa muito bobinha e fútil. Eu sempre me pego pensando o quanto eu mudei comparado ao ano atrás. O maior exemplo que eu poderia dar é algumas atitudes que você tomou no passado que hoje em dia provavelmente você não faria. Sabe, é muito doido. A gente evoluiu, mesmo com tanto amadurecimento e experiência, a gente continua errando e sem saber de tudo. Enfim, tudo isso é muito doido e é justamente sobre essa confusão que eu quero conversar com vocês hoje. Olha só que coincidência, né? Vocês pediram e hoje a gente vai analisar e conversar um pouco sobre o personagem que representa muito essa jornada de amadurecer e ser menos trouxa. Eu tenho um carinho muito grande por esse personagem e tem bastante coisa pra gente falar, porque o quanto que esse menino já sofreu não tá escrito. Se você for novo por aqui, prazer, meu nome é Zé o Cara de Papel e hoje a gente vai conversar sobre o que é realmente amadurecer. Será que amadurecer é só você ficar velho e tal? Eu acho que vai ser interessante trocar uma ideia sobre isso. Finn é um garoto que ama se envolver em aventuras e sair no soco com todo mundo, mas se tu acha que ele continua com esse pensamento e com seus 12 anos durante todo o desenho, não é assim que acontece. O Finn cresce e amadurece e se desenvolve como pessoa ao longo da história, e eu vou te provar isso. Nas últimas temporadas ele tá com 17 anos, que dá pra perceber isso com seu tamanho na primeira temporada comparado à sua altura atual. E cara, as mudanças não se resumem apenas ao físico, que ele ficou mais alto e tal. As suas atitudes também evoluem pra caramba. Ele sai de um menino imaturo que não entende muito bem como as coisas são, pra parar e pensar que não é tão fácil como parece resolver os problemas de todas as pessoas e que às vezes realmente não tem como. Mesmo que você tente, você não consegue resolver todos os problemas de todas as pessoas. Na primeira temporada, o Finn é imaturo pra caramba. Além dele não pensar muito antes de tomar algumas atitudes e acaba colocando a própria vida em risco, ele tentava literalmente ajudar todo mundo que ele encontrava pela frente. Inclusive, tem um episódio chamado Lembranças da Montanha, o 10º episódio da primeira temporada, onde ele tenta resolver os problemas de cada personagem que encontra. E esses problemas acabam se interligando e criando uma confusão de situações difíceis. Enfim, o episódio é uma loucura. O Finn, digamos que é assim, dependendo do seu ponto de vista, até que consegue fazer uma resolução meia boca ali, mas eu particularmente acho ela bem ilusória. Pra quem nunca assistiu esse episódio, essa montanha fica triste toda vez que essas pessoas entram no soco. Vai, totalmente compreensível, né? Nem todas as pessoas gostam de ver violência. Só que o lance é, essas pessoas se sentem felizes de alguma forma brigando entre si, então não dá pra simplesmente pedir pra elas pararem de brigar. Então o Finn mente pra essa montanha dizendo que eles não estão brigando mais e faz uma fumaça tapar a visão da montanha. Ai, convenhamos, gente, essa resolução é bem ilusória e até uma mentira, né? Se você reparar, a maioria das resoluções são bem ilusórias na primeira temporada. O Finn sempre resolve mal resolvidos os problemas e não aprende a lição final do episódio, que de certa forma eu acho bem engraçado porque ele nunca consegue aprender o que a experiência quis passar pra ele. Na primeira temporada ele sempre quer tentar ajudar todo mundo, mas ele não pensa muito nas consequências das pessoas ao seu redor e muito menos se ajudar ao certo se fazer naquele momento. Realmente, existem momentos que você ajudar, você tá atrapalhando a pessoa. Aqui dá pra gente notar uma coisa bem importante que reflete um problema gigantesco em algumas pessoas atualmente. Você até pode olhar com um lado mais bondoso, poxa, ele ajuda todo mundo que encontra, isso é, mó da hora, mas isso não é tão saudável quanto parece, e vocês vão entender mais pra frente o que eu quis dizer. Essa síndrome, ela faz com que as pessoas se sintam responsáveis por ajudar os outros a todo custo, e cara, isso resume o Finn quase a temporada inteira. Eu acho que esse problema é importante a gente falar sobre, porque eu acredito que a nossa geração cresceu vendo histórias de heróis, e por consequência disso, a gente uma hora ou outra vai se espelhar e fazer uma atitude bondosa com o próximo, mas no caso do Finn, ele é extremo, de verdade. Em muitos momentos, ele até sacrifica teu próprio bem-estar e necessidade pra ajudar outras pessoas, mas isso é literalmente só o começo da jornada de amadurecimento do Finn. Com o passar do tempo, o Finn começa a aprender que nem sempre é possível salvar todo mundo, que às vezes é preciso deixar que as pessoas resolvam seus próprios problemas e que a vida não é um conto de fadas com finais felizes e garantidos, que algumas pessoas têm que passar por dificuldades pra aprender alguma coisa. Quem tem essa síndrome não respeita as escolhas das pessoas, invade muito a privacidade das outras pessoas, não entende que você tem necessidades e tem um desgaste emocional absurdo. Pra vocês terem uma noção, o Finn mostra pro pai da Marceline uma fita super pessoal dela e expõe toda a privacidade da menina. Olha, vou te contar, o Finn às vezes é insuportável, mano. Depois de um tempinho ele aprende com seus erros, só que de uma forma muito triste. Um dos grandes amadurecimentos do Finn é a aceitação dos seus limites e principalmente a sua dependência emocional em outras pessoas. Eu acho que não é novidade pra ninguém
ninguém que o Finn é apaixonadíssimo pela Jujuba no começo do desenho. E esse amor platônico, obviamente, não dá muito certo. Ele se envolve em vários outros relacionamentos, que pra ser sincero é uma loucura, né? Tem que ter um vídeo só falando sobre esses relacionamentos do Finn, porque sinceramente, a dependência emocional que o Finn tem chega a ser abusiva com seus próprios limites. Olha só, lembra que eu falei que essas coisas iam explicar lá na frente por que você ser bom e você querer ajudar todo mundo vai te prejudicar? Então, se liga. Na quinta temporada, o Finn descobre que seu pai vive em uma outra dimensão. Então, obviamente, como ele nunca viu o pai e nunca teve contato, ele vai buscar, né? Conversar com o próprio pai. Chegando lá, ele descobre que o pai é um puta de um babaca e só se importa com ele mesmo. O Finn tenta de todas as formas, tadinho, fazer com que o seu pai goste dele, mas não adianta. Infelizmente, ele percebe nesse episódio que mesmo que ele tente pra caramba ajudar as outras pessoas, ou até mesmo tentar mudar alguém, isso tá além do limite humano dele, e a atitude não vai vir dele. E por consequência, ele perde o seu próprio braço. Ele aprende da pior maneira a aceitar que talvez ele nunca poderá ter uma relação saudável e confortável e muito menos carinhosa com o próprio pai. O pai do Finn é muito egoísta. Ele não se importa com seu filho e ele abandona sem remorso nenhum. Além disso, o Martin não tem empatia e não se importa com as pessoas ao seu redor. Ele manipula as pessoas para conseguir o que quer e trata os outros como objetos que podem ser usados para sua própria sobrevivência ou ganho. Com o tempo, o Finn amadurece e cresce como personagem. Ele aprende a lidar com suas emoções, a controlar sua impulsividade e entende as consequências de suas ações e entende que mesmo que ele tente, ele não consegue resolver todos os problemas e muito menos ser um herói de todas as situações. Mesmo que ele goste muito da Jujuba, por exemplo, não é recíproco. O amor pela Princesa de Fogo também não dá muito certo e o carinho do próprio pai, ele nunca vai conseguir provavelmente. E aqui a gente pode pegar aquela perguntinha que eu fiz lá no começo do vídeo, o que realmente é amadurecer? Enfim, vamos lá. Um dos maiores exemplos de amadurecimento é a história do Finn, um personagem que passa por uma jornada de aprendizado ao longo de cada episódio. Ele acaba se esgotando emocionalmente por tentar ajudar todo mundo e chega uma hora que, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais ajudar todo mundo, né? Ele tem até baixa autoestima em algumas situações, de ele não ser o herói suficiente e buscar a aprovação o tempo todo de outras pessoas, sendo que em alguns momentos realmente não tem o que você possa fazer. E por último, ele ignora as suas próprias necessidades. Afinal, pelo amor de Deus, né? Ele é uma criança de 13 anos, ele também precisa se divertir e viver a própria vida. É bom a gente falar sobre o Finn e sobre essa síndrome porque, como eu disse, a gente cresceu com histórias de heróis o tempo todo e é bom a gente entender um pouco melhor que você não precisa ser um herói na vida de todas as pessoas e a gente não precisa nem um pouco de afeto de pessoas que não estão nem aí pra gente. Algumas pessoas só são babacas mesmo e é isso, infelizmente. E às vezes as pessoas só não querem. Não é porque uma pessoa não quis a sua ajuda que ela é uma babaca. A gente deve respeitar os limites das outras pessoas também. Se a pessoa não quer sua ajuda, é isso. Apesar do Finn aprender isso de uma maneira ruim, literalmente perdendo o seu próprio braço, ele amadurece bastante depois dessa dor. E respondendo a pergunta, o que é amadurecer? Eu não acho que amadurecer é só envelhecer, pelo menos pra mim tá além disso. Amadurecer é aprender com suas próprias experiências e entender as suas próprias limitações e necessidades como ser humano. É muito bom o quão humanos os personagens de Hora de Aventura são. Às vezes é bom a gente se identificar com esses personagens e reconhecer os nossos problemas em uma perspectiva diferente. O Finn é um personagem que dá pra tirar várias coisas interessantes e o desenho Hora de Aventura então nem se fala. Então, se vocês quiserem outros personagens diferentes de Hora de Aventura por aqui, ou de qualquer outro desenho pra gente fazer a boa e tentar aprender alguma coisa com eles, faz a boa nos comentários, né? Bom, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Foi bem legal falar sobre um dos melhores personagens que eu já vi pelos desenhos, e é sempre muito nostálgico rever os episódios de Hora de Aventura. O papo foi bem da hora sobre amadurecimento, e tem uma coisa que a gente confunde um pouco em relação a amadurecer, que é o controle emocional, que faz parte da nossa vida. Você saber controlar suas emoções é saudável, mas se você reprimir demais, pode até ser prejudicial pra você. Bom, se você tiver um tempo livre, eu te recomendo esse videozinho aqui, sobre repressão emocional. Eu pelo menos acho um bom tema pra pensar um pouco sobre. É isso, muito obrigado por assistir, eu acho que eu te vejo no próximo vídeo, e tchau, tchau!